Ô Luiz, eu fiquei sabendo que você já dormiu em algumas camas sujas por aí? Não. Filma aqui, foca aqui. Agora vem fechando na gente, porque eu sou o Rodolfo, esse aqui é o... Eu sou o ET. E em homenagem a essa célebre dupla do grande Gugu Liberato, hoje a gente vai acordar um artista de grande estirpe da fotografia. Faz silêncio, nós vamos abrir a maçaneta agora. Shhh. Silêncio aí, cara. Que bagunça é essa aqui, hein? Tá começando Cozinha Gráfica Self-Histórica. Luiz Henrique Vieira, o Romero, com licença. Receberam a gente aqui na sua casa na hora mágica, de manhã cedinho assim, né? Olá. Tiago aí atrás das câmeras. Bem-vindo, Thiago. Deixa a gente passar aqui, que a gente já vai te perguntando uma coisinha. Enquadrar. A sua... Só um minuto, preciso enquadrar vocês. Aí. A sua pesquisa, ela é majoritariamente focada no retrato. Isso. E você pode dizer pra gente o que é o retrato? Retrato, poderia dizer que é a representação de singularidades de um sujeito. Acho que posso falar isso de outra maneira. Sei. Assim, nem toda foto de uma pessoa é um retrato. Assim, para que seja um retrato, precisa de ter uma intenção de pontuar essas singularidades. Mesmo que essas singularidades sejam do outro, porque na sua pesquisa de dissertação parece que você trabalhou com uma espécie de retrato que era diferenciado. Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com um tipo específico de autorretrato, Entendi. em que o artista ele usa o seu corpo para comentar singularidades de um outro que é um tipo social. E aí, eu lembro que uma vez você me falou que tem alguns autores que consideram isso autorretrato e outros não. É isso? Uhum. É? Sim. E você considera? Não. Não? Assim, retrato sim, mas autorretrato não. Porque não Porque tem a singularidade, não está tá... refletindo as singularidades do autor. Entendi. E sua casa aqui tem alguns retratos que a gente pode ver? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Então, Luiz, você podia dar alguns exemplos dos artistas que você pesquisou na sua dissertação que trabalham com esse autorretrato que não é ele mesmo, que é um outro? São artistas majoritariamente contemporâneos, né? Um dos exemplos, eu acho que é a artista que eu mais analisei é a Cindy Sherman, que é uma artista norte-americana que trabalha com representação de tipos sociais. Tem a Nikki S. Lee, que é uma artista sul-coreana residente nos Estados Unidos, e ela leva essa pesquisa para um campo de uma performance mais comprometida assim, com a realidade, que ela, a partir de observações de tipos sociais, ela passa a incorporar fisicamente, inclusive, determinadas características. Com mais ou menos de tribos urbanas. Etnias. Aí você consegue traçar um paralelo entre essas temáticas das duas? Como é que cada uma aborda? Porque parece que a Cindy Sherman tem uma coisa com os desejos que são colocados na mulher. Sim, isso né? é muito comentado, né?
E a outra está indo para um lado de tribos urbanas. Eu acho que ela comenta, a Nikki S. Lee, ela comenta principalmente essa questão étnica, né? É mais étnica, né? Sim. E ela está muito comprometida com a performance, né? Assim, isso mistura um pouco. No trabalho da Cindy, ela cria uma representação para ela mesma fotografar. Sim. E ela está protegida. E a Nikki S. Lee, ela se infiltra nesses grupos étnicos. É uma coisa mais antropológica mesmo, né? Sim. E ela vai lidar com o real. E vai incorporando. Ela incorpora o personagem, ela se infiltra naquele grupinho social, e ela vai interagir com eles. E essa resposta que eles dão é imprevisível, né? Então eu vou pedir aqui para o Luiz apresentar um pouco de algumas obras que são retratos e autorretratos. Pode mostrar para a gente aí, Luiz? Aqui é um autorretrato. Esse aqui é feito em quê? Isso é uma gravura digital. Não. Isso é uma imagem de 2000, e nesse momento eu estava desenhando com o mouse, estava experimentando essa ferramenta, né? Aqui tem 3 retratos imaginários. São pessoas que você imaginou. Eles não partem de uma referência Sim. real, né? Mas aí como é que entra essa história de um retrato imaginário se você falou que o retrato revela alguma coisa, mas a pessoa não existe? Boa pergunta, hein? Eu acho que essa partícula imaginário já é uma chave para a interpretação, né? Sim. Porque você constrói essa identidade, né? Aí que entra esses artistas que você pesquisou, que trabalham com uma alteridade, né? Sim. E eu acho que nesse caso parece que você faz uma junção dessas duas abordagens naquela série ali, né? Que você faz um autorretrato, mas um autorretrato a partir de uma estilística de outro autor, né? Isso. Na verdade, aqui a gente tem... Aquele ali é o Warhol, né? Ele fez você, mas foi você que fez o Warhol fazendo você. Isso. Eu me aproprio da linguagem dele para me retratar. Na verdade, aqui a gente tem 2 trabalhos, e na verdade são impressões provisórias, porque o resultado final são impressões grandes de 50 por 70 centímetros. E aqui são impressões A4 feitas numa jato de tinta. Sei, então é muito provisório, né? É uma prova, né? São provas. E essa série, na minha opinião, ela reflete muito uma convicção que eu tenho de que nós somos frutos da civilização. Eu queria aproveitar aqui e você me falar um pouco da relação entre fotografia e retrato, porque aqui tem retratos em várias categorias, né? Sim. Agora mesmo? Pode falar. Existem vários meios que a gente pode utilizar para construir. Eu gosto muito dessa expressão, dessa ideia, né, da construção de um retrato, né? Porque ele a rigor, ele é uma idealização. Sim. Por mais que ele pretenda ser uma representação e por mais que ele pretenda a mimese, ele é uma idealização. E eu penso que a fotografia seja o meio mais convincente de que aquela representação ela é um espelhamento do real. E quando nós estamos diante de um retrato fotográfico, nós
dificilmente vamos dizer isso é representação de João. A gente vai dizer isso é João. E aí, você tem essas obras aqui, eu fiquei sabendo que você tem um daguerreótipo. Eu tenho uma coleção de retratos fotográficos, principalmente oitocentistas, né? E entre esses retratos temos outras mídias que não o papel, né? Como a placa de cobre em banho de prata, que é o daguerreótipo. Tenho ambrótipos, ferrótipos. Você mostra pra gente? Mostro, vamos lá. Então estamos aqui no escritório do Luiz Henrique Vieira. Eu vou até colocar meus óculos porque ele vai mostrar pra gente esses objetos que ele falou. Mas antes eu vou fazer duas perguntinhas para ele. A primeira é sobre modalidade de retrato. Você consegue identificar algumas modalidades muito específicas? Você falou do autorretrato, né? O que me ocorre aqui seria o autorretrato e o retrato, que pode ser um retrato individual, um retrato coletivo. Esse individual ele pode ser uma figura de corpo inteiro, pode ser um retrato em plano americano, pode ser um busto, pode ser a cabeça, pode ser um detalhe, inclusive abstrato do rosto, do corpo. Ou um objeto que referencia também? O objeto que referencia tem que ser muito bem justificado. Ser muito emblemático. Né? Para que isso possa ser considerado por um artista o seu autorretrato, né? Ou um retrato do outro. Ou um retrato do outro. E me ocorre também que existem retratos feitos para pontuar determinadas ocasiões, como, por exemplo, um retrato de primeira comunhão. De crisma, de ritos de passagem, de passagem, de formatura, como o que temos ali a gente tem um retrato de formatura. Não é a sua não, né? É um pouco mais antigo que eu. Aqui tem retrato de casamento. Retrato de formatura é aquele... Esse oval. Esse oval mesmo, né? Isso. De uma pessoa, né? Achei que era o... E ali ao lado nós temos um retrato coletivo, que também é um retrato de formatura. Tá. Daqueles rapazes, né? E aqui depois é eles no bar, né? Esses de baixo. Ô, Luiz, aquelas fotos pós-mortem são consideradas retratos? Pois eu não sei. Eu acho uma especificidade, né? Eu acho que é uma questão controversa, né? Há pessoas que considerem um retrato. E eu confesso que eu tenho dúvida, porque para mim o retrato ele implica uma intenção, tanto do retratista quanto do retratado. Entendi, é um diálogo, né? O retratado ele tem o direito de posar, né? E essa pose, ela caracteriza de alguma forma o retrato. Né? E ali a pessoa está mais à mercê, né? Exatamente. Na verdade, o corpo está à mercê, a pessoa não, né? Sim. Entendi. E aí, a segunda pergunta é 5 retratos emblemáticos que você consegue pensar da história da arte. Ou talvez nem tanto da história da arte, pode ser também vir de outras esferas. Né? Bom, em termos de pintura, por exemplo... Não pode ser a Mona Lisa. Hello, darkness, my old friend. Em termos de pintura, eu vou trazer para a gente o retrato que é considerado o primeiro retrato autônomo da história da arte. O que é um retrato autônomo? É um retrato em que o retratado ele aparece isolado de outros personagens, né? Antes dessa produção desse retrato de Jean Le Bon, que era um rei francês, os mecenas
eram retratados dentro de cenas maiores, como cenas bíblicas, cenas históricas, alegorias. Eles não eram o principal elemento. E nesse caso, ele era o tema da pintura, né? Sim. Tem então esse retrato que é uma pintura anônima desse, se eu não me engano, é uma pintura anônima de Jean Le Bon. Estaria também um dos autorretratos de Dürer, que ele é retratado como Cristo, e que reflete de forma muito clara, muito nítida, o deslocamento de foco que sai da figura de Deus para o homem, né? que caracteriza o antropocentrismo. Também me ocorre um retrato muito especial feito por Parmigianino quando jovem, ele se desenhando em frente de um espelho convexo e tendo em primeiro plano em Evidência, né? evidência a sua mão, que é o que Naquela época determinava o valor do artista, né? exatamente. Hoje em dia talvez não, né? E isso reflete uma autoconsciência daquele artista como sujeito. Ah, não, tá bom. 3 retratos tá ótimo. Agora a gente vai lá, a gente vai ver o daguerreótipo, o objeto. Vamos abrir a porta da esperança. Luiz Henriqueira. É aqui onde eu guardo a maior parte dos retratos impressos sobre mídias que não sejam papel. Como, por exemplo, esse circular aqui atrás, esse disco, que é sobre porcelana. Aqui nós temos alguns ambrótipos, temos aqui embaixo uns ferrótipos. Eles normalmente vêm em estojos como este. Olha que legal. Aí tem essa parte de cá que é em viludo trabalhado, normalmente é em viludo trabalhado. E com toda essa sofisticação, essa delicadeza da moldura. Tudo artesanal, né? Sim. Esses aqui são pequenas peças em porcelana também, Aqui né? são pequenos retratos em porcelana. Olha que tá difícil focar aqui. Aí, ó. Bonito. Aqui nós temos um daguerreótipo. Como vocês podem ver, é uma superfície reflexiva, né? Isso é uma placa de cobre banhada em prata e exposta a vapores de iodo, que então produz o iodeto de prata, que é fotossensível. Nós temos este outro daguerreótipo, que perdeu o estojo protetor. Por favor. Nem sei se eu quero tocar, né? Claro, não tem problema. Você é adulto. Isso é de quando? E ele foi produzido por volta de 1850. É curioso, né? Porque a gente vê falar nas aulas de fotografia, mas a gente vê foto do daguerreótipo, a gente não vê o daguerreótipo, né? Sim. Representação da representação. Ô Thiago, você já viu um? Tô vendo agora. Você quer ver? Na mão? Peraí, eu preciso segurar a câmera legal aqui pra eu poder Toma cuidado, dar tá? conta de pegar aqui. Opa! Ai, caramba. Puxa vida, hein? Ô, gente, foi mal. A gente não tem como, né, trazer o daguerreótipo do Luiz de volta depois que ele foi arranhado. Aliás, depois que você arranhou o daguerreótipo do Luiz. Desculpa, cara. Mas bom, pelo menos eu posso ficar no tempo de exposição de um daguerreótipo e emular o primeiro retrato registrado numa câmera, né, Luiz?
Isso, Lucas, mas vamos parar de papo. Vai lá antes que eu mude de ideia. Tá. E o seguinte, 15 minutos posando estático, hein? Tá. Combinado? Tá. Poxa, Luiz, arranha seu daguerreótipo, hein, cara. Nossa, minha consciência tá pesada e o Lucas vai pagar pelo meu pecado, né? Não, é foda, bicho, é foda. Porque lá na casa do cara eu tenho que manter a aparência, eu não vou falar palavrão. Mas o cara vai e derruba a porra do trem lá, né? E agora é eu que tenho que ficar aqui no sol, de terno, pelo tempo de um daguerreótipo, pô. Pois é, a próxima vez você tenha mais cuidado, né? Pra você lidar com um objeto de importância histórica, com uma foto daquela, né? Foi muita emoção. O cara litografia, né? O cara mexe com pedra e não entende sensibilidade, não. Porra. Ah, é tudo pedra, é tudo pedra. Não, porra, é uma placa sensível, segura com a mão. Agora a gente vai ter que capturar o Lucas, lá do outro lado do quarteirão. Vamos ver, será que ele já chegou? Aí, ó, sol na cara, com uma cartola no meio da Afonso Pena, bicho. E todo mundo tá olhando, eu ainda tenho que ficar assim, ó. Igual o cara lá do Daguerre lá. Ah lá, tadinho. Mas eu vou ter que pagar tanta cerveja pra ele. Tem que ficar assim, pelo tempo que for necessário pra tirar a foto naquela câmera velha do Luiz. Que eu nem sei se aquele trem funciona, às vezes ele tá pregando uma peça comigo, ué. Luiz, me fala um pouco dessa câmera aqui, que tá bem nítido que ela é um modelo bem antigo. Isso é uma Mamiya RB67, é uma câmera dos anos 60. Ela inicialmente pertenceu ao fotógrafo Arnold Borghetti, que apresentou ao Juninho Mota, que há uns 5 anos atrás me deu de presente. Ela é uma câmera de médio formato, ela produz uma imagem de maior definição, com maior índice de detalhamento e, por outro lado, ela exige um tempo de exposição mais longo. E eu optei por usá-la para fotografar o Lucas, justamente para que ele tenha que permanecer estático por mais tempo. Eu marquei 10 minutos aqui, o pessoal ficou me olhando, sem saber o que eu era, se fosse um imbecil. Agora eu vou voltar pra lá, se eles tiraram a foto ou não, o problema é deles. Se essa foto existe ou não, também o problema é deles. Então, Luiz, você acha que depois dessa o Lucas vai voltar mais moreno pra cá? A foto dele ficou legal? Então, eu tinha falado com ele para eu ficar 15 minutos, né? Mas ele acabou ficando quase meia hora lá. Eu tô no elevador agora, voltando pra casa do Luiz. Eu já tô de saco cheio de fazer o trem, né? Depois desse negócio, o cara vai, atrapalha tudo. Eu vim feliz, cara. Eu vim feliz fazer esse trem, né? Agora, vamos ver também. Vamos ver o que vai dar esse trem também. Foda-se. E deve estar... Ah, ele chegando aqui, ó. Nossa, ele deve estar invocado. E aí, Lucas, como é que foi a experiência? É claro que a gente não quebrou o daguerreótipo do Luiz, né? Pegadinha do balé. Isso aqui é uma cópia muito mal feitinha ainda por cima, mas que teve a sorte de estar presente junto com os outros objetos do Luiz, então deu pra dar uma enganada, né, não, Luiz? Eu acho que sim. Isso aqui é um fake. E outro fake, mas um fake de coração que a gente vai fazer, já entregar pro Luiz, é o card visit do Cozinha Gráfica. Consegue... Coloca aí. Ah, moleque. Ficou bonito, hein? E falando em card visit, seria legal
se o Luiz explicasse pra gente o que é o Carte Visite, que faz parte da pesquisa dele, né? E é uma das pesquisas que você tem, né? Em Carte Visite. Que excelente. Então, Carta Visite é o tema, né, o objeto de pesquisa, é o objeto da pesquisa, da minha pesquisa de doutorado, né? O que é um Carta de Visite? É um retrato, normalmente são retratos, né? Nem todos, tem também cartas de visite de objetos, de paisagem, mas majoritariamente são retratos. Sim. E eles são fotografias impressas em papel de gramatura muito fina, coladas sobre um cartão pesado, resistente, e normalmente abaixo da fotografia e impresso sobre o cartão, nome e endereço do estúdio que produziu a foto. No verso tem novamente entra a logo do estúdio, outras informações do estúdio, como premiações. Eu tô gostando que você tá usando o Carte Visite do Cozinha Gráfica para explicar, então a gente mimetizou bem. Sim, eu acho que falta algum tipo de informação, como endereço. A gente está no canal virtual, tá, gente? Pode acessar lá, nós estamos no canal virtual. Endereço físico não temos. Endereço. Eles consta, em geral, premiações, né, e medalhinhas. Nenhuma, o Cozinha Gráfica não tem ainda não tem nenhuma premiação. Nós estamos certos, né, nosso cartão, nós não temos endereço, nós não temos prêmio, a gente tem a foto. Luiz falou da forma do Carte Visite, agora ele vai trazer a coleção dele, porque esse aqui é o fake nosso, né? Vai trazer a coleção de Carte Visite verdadeira dele e vai falar sobre a função, né? Tá vindo aqui com as caixinhas Collector's Box. Eu trouxe aqui alguns Carte Visite e trouxe também um álbum. Olha que legal. Eu quero ver se engana, mais ou menos, né? Mais ou menos se engana. Eu podia ter aproximado um pouco a tonalidade, né? É verdade. Eles têm esse tom meio sépia. O nosso está muito ocre, é um negocinho. É ocre, é uma cor assim, meio verde. Meio esverdeado. Cor de burro quando foge, quando diz. Não ficou tão velho ainda, né? Daqui a pouco vai ficar velho, algum dia. Ele vai ganhar a idade. Então, esses cartões, eles eram oferecidos, em geral, durante visitas, né? Você ia visitar um amigo, você levava o seu cartão de visita, que era disposto em salvas de prata, em bandejas, sobre aparadores. Em locais vistosos da casa. Como sala de visita, em hall de entrada. E era muito curioso, assim, porque essas bandejas com esses cartões de visita eram uma forma do dono da casa demonstrar a sua influência social. Quando ele convidava um grupo para um jantar, para um coquetel na sua casa, ele o que queria fazer? Ele ia pegar os cartões de visita das pessoas mais influentes no seu círculo e colocá-los sobre as fotos dos demais. Então vamos botar do Cozinha Gráfica lá embaixinho, porque não tem influência nenhuma. Ele pode vir aqui para cima. Pode vir aqui para cima. E Walter Benjamin adorava um Carte Visite. Pois não, ele não gostava. E isso era uma manifestação tipicamente burguesa. Sim. Né? Essas fotografias tinham um propósito de afirmar o papel social do indivíduo, daqueles indivíduos que estavam se projetando socialmente no século XIX, né? Sim. As burguesias que prosperavam.
E aí ele tem críticas a respeito desse tipo de produção. Aqui a gente tem um álbum que foi projetado especialmente para guardar esse tipo de fotografia. Nossa. Porque como elas são encorpadas, né? Elas são espessas, elas não funcionam num álbum comum. Aqui as páginas são grossas e com uma abertura? Com uma abertura para que Sim. entre o carta-visita. Que interessante, gente. São micromolduras, né? Isso. A coleção sua no caso não é sua, né? Mas seria a coleção de visitas da pessoa, né? Elas normalmente tinham Coleção de conhecidos. coleção de fotos de familiares, de amigos, e inclusive de celebridades que estavam disponíveis em estúdios fotográficos para que qualquer um comprasse. Você podia comprar o retrato da princesa. Hoje em dia nós temos avatares virtuais no Facebook. Você consegue estabelecer um paralelo entre esse tipo de propósito desse tipo de fotografia de retrato e o selfie? Ou a selfie, não sei. Só o propósito de se autopromover. Autopromoção, através da imagem, né? Agora Agora é interessante porque no selfie a pessoa é um reflexo narcísico, né? Ela se autopromove, ela tira a selfie, né? Sim, e se enxergando, né? E se enxergando. E aqui tem uma dependência do outro, né? Sim, é uma visão do outro sobre si, né? E esse outro, ele é especializado em produzir esse tipo de imagem, né? Sim. Quando você ia visitar um estúdio de fotografia para encomendar o seu carta de visita, ele te apresentava um catálogo de alternativas, né, de opções de pose, de cenário. Que interessante. E disponibilizavam, inclusive, figurino para aqueles que não possuíam uma roupa tão apresentável, né? E a selfie, hoje em dia você tira você numa situação para mostrar seu valor social, mas para botar também para o outro ver, né? Sim. Para o outro ver. Né? Inclusive desconhecidos. Para os desconhecidos, né? Qual que é a sua opinião sobre a selfie? Minha opinião sobre a selfie? Enquanto fotógrafo, estudioso de retrato. Eu estou tentando me acostumar com essa ideia, assim. Eu tenho uma resistência com esse ritual narcisístico. Sim. Eu acho que existe uma banalização, assim, qualquer ocasião é um motivo para esse tipo de registro, né? Você não vai mais ao show do cantor tal, você parece que vai ao show do cantor tal para produzir selfies. Tem uma depreciação da experiência, né? A experiência só pode ser registrada, né? Isso. Parece que é a única percepção possível da experiência, né? Exatamente. Então, já que o Luiz tem uma opinião tão boa sobre a selfie, né? Uma concepção tão boa sobre a selfie, o Cozinha Gráfica, como ele gosta de associar, né, as afinidades, vai convidar o Luiz para fazer o quê? Uma selfie. Uma selfie, só que uma selfie diferenciada nos moldes do Cozinha Gráfica. Então vem com a gente que a gente vai falar os ingredientes dessa obra, que é facinha de fazer e vai ser uma delícia. Até botei o avental aqui para falar da nossa receita culinária artística, ou receita artística culinária, você decide. E a gente vai precisar de alguns ingredientes. O primeiro ingrediente para fazer uma selfie histórica são roupas de época, um celular e muita boa vontade para fazer as montagens, né? Isso aí tem uma relação, eu vejo pelo menos uma relação com aquele seu trabalho e com outra série sua, né? Você fala. Sim, que é sendo o outro em outro tempo e lugar. Onde eu incorporo personagens, são todos imaginários, né?
e de outros momentos históricos. Então nós vamos ser esses viajantes temporais com essa mania não muito digna de fazer selfie e atrapalhar eventos históricos. Vou pegar as... Vamos ir mais pra cá, mais pra cá. Tá bom, Lucas. Tá bom? Então tá bom. Daqui a pouco vocês vão ver, nós vamos levar os arquivos lá para casa, vamos editar e depois a gente vai voltar aqui para mostrar o resultado para vocês e conversar um pouco mais, encerrar nossa conversa com o Luiz Henrique. Alô? Luz! Câmera! Luiz Henrique Vieira, estamos aqui de volta a casa. Qual que é o seu título de nobreza favorito? Duque. Duque. O Duque Luiz Henrique Vieira. Em homenagem ao Duque Luiz Henrique Vieira, nós vamos já dar logo de cara para ele. Que bagunça é essa aqui, hein? Esse programa que é uma... A gente fez umas metas linguagens com a categoria do retrato, né? Então a gente já fez o primeiro retrato logo de cara. A janela dentro da janela. A janela dentro da janela do Duque Luiz Henrique Vieira. Esse aqui é um presente de cozinha gráfica para o senhor. Muito obrigado. E... e o Luiz me falou... Você lembra que você falou da diferença entre um retrato em outros âmbitos e o retrato feito por fotografia, que você achou que as pessoas tinham uma ideia de ver a fotografia como mais próxima do real? Sim. Né? O retrato fotográfico ele traz uma sugestão de realidade, né? Um efeito de realidade. E eu acho que a gente brincou com isso também quando a gente fingiu que arranhou o da guilhote, né? Talvez alguém que esteja vendo em casa, na hora que começou a ver o vídeo, acreditou que a gente tinha arranhado da guilhote de verdade, né? Provavelmente. É possível, né? Então vamos ver também. A gente fez essa brincadeira com essa história da verossimilhança na fotografia. No caso nosso foi dentro de uma produção mais documental, né? No vídeo. E a gente teve um resultado, né? Que é a homenagem ao Daguerre, que é a foto. E é interessante porque é uma releitura, provavelmente, do primeiro retrato fotográfico que pegou alguém mesmo, né? Eu não chamaria de retrato, não. É a primeira fotografia onde alguém. Existe o registro de uma figura humana. Entendi. Porque, na verdade, ele não pousou para foto, né? E ele está muito distante e não tem uma definição de traços dele. Ele é quase um borrão, né? Entendi. Eu não chamaria de... Eu também sou quase um borrãozinho aqui, ó. Você consegue chegar perto aqui, Thiago, para ver o quase borrão? E do lado aqui tem até um São Lucas falando aqui, ó, que legal. Faz uma pequena referência arbitrária, né? Coisas de fotografia, a gente não tinha pensado nisso. Eu vi na hora que eu estava fotografando, né, a placa. E agora, direto do túnel do tempo, nós vamos revelar para vocês o nosso anacronismo selfístico. Selfístico. Então eu tenho que pegar aqui primeiro a minha cadernetinha, que eu anotei as datas em que a gente viajou, né, Luiz? Porque foram várias viagens. Sim. A primeira foto, nós estamos com um
dos primeiros exemplares de carro a vapor, mais ou menos em 1770. Na verdade foi em 1972, eu me lembro bem. É? Porque foi a data em que meu avô faleceu. Seu avô faleceu em 1772. Exato. Nossa. E naquele mesmo ano a gente fez essa viagem. É verdade. Eu não me lembrava, mas assim, eu sinto muito pela sua perda. Esse aqui foi quando a máquina a vapor já estava mais desenvolvida e aconteceu na estação de Montparnasse, que é a queda do comboio ali, ó, em 1895. Foi lastimável. Você não parecia tão triste aqui não, né? Eu tava brincando com a situação, mas na verdade eu era muito jovem e não tinha esse senso de realidade. Aí eu tava brincando com a tragicidade. Faltou-lhe empatia, Luiz? Talvez. O terceiro retrato foi quem agenciou nossas viagens através do tempo, que é um rapaz que contribuiu muito para a história da humanidade, que é um tal de Tesla. Saudoso Tesla. Saudoso Tesla, né? Ele que não gostava muito de contato com humanos, mas no caso da gente ele abriu uma exceção, né? E construiu uma máquina do tempo. A gente pôde participar de vários momentos históricos, né? Inclusive, essa mesma máquina nos trouxe a este momento. Tem seu dedo aqui meio de ET, Fone Terra, né? Steven Spielberg. Você ficou um pouco assustado com a viagem, mas eu também estou, porque não está pegando o meu olho. O próximo momento histórico foi um momento muito importante para o Brasil e para a história da aviação, que é o momento em que o 14 bis decolou. Nós somos brasileiros e nós não compramos essa história dos irmãos Wright, não. O deles foi catapultado, o nosso voou por propulsão só autônoma, né? Ele se tirou do sol. Você lembra disso? Eu me lembro perfeitamente porque foi no mês anterior ao meu primeiro noivado. É mesmo? Isso. Tô ficando com ciúme. Depois a gente foi pros anos 20 e a gente saiu um pouco dessa história de veículos porque a gente viu uma cena muito interessante que foi um trabalhador se equilibrando numa viga e a gente decidiu então fazer esse pequeno registro. E por último, eu quero saber se nessa época você já tinha adquirido empatia com relação às tragédias, porque essa aqui foi grande, Luiz. A queda do Hindenburg. Sim. Se eu não me engano, foi o Zeppelin que esteve no Rio de Janeiro, que esteve no Brasil em 1933. Esteve. A gente viajou nele. Nós estávamos onde? Nessa ocasião, a foto. Aparentemente a gente estava não se preocupando com o fato de que estava acontecendo a tragédia lá no fundo, né? Ou então curtindo muito mostrá-la, né? Como convém a maioria das pessoas que tiram selfie hoje em dia, né? Tá acontecendo alguma coisa horrível lá no fundo e a pessoa quer mostrar que está lá na frente da coisa em primeiro plano, né? Então finalizamos as nossas viagens direto do túnel do tempo. Eu só tenho mais, acho que 3 coisinhas para falar com o Luiz. A primeira é agradecer, como sempre, com o avental do Cozinha Gráfica para o senhor, né? Eu sei que não convém a um duque usar avental, mas né, a gente espera que possa agradar. Eu agradeço, eu fiquei muito feliz. Você ficou feliz da gente estar aqui bagunçando um pouco sua vida? Fiquei muito feliz. Então, vocês movimentando aqui a minha vida. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é falar um pouquinho, já que você está... Agora você está com avental, né? Mas antes você estava com uma roupinha que lembrava muito o pessoal da ginástica olímpica. E ginástica olímpica tem uma tradição na Romênia e você foi para a Romênia e você viajou no tempo, então você também pode ser um vampiro. Eu quero saber como é que foi a sua experiência na Romênia. Eu passei uma temporada numa cidade encantadora chamada Timișoara.
onde eu pesquisei dentro de museus, bibliotecas, e foi muito importante, sim, para a minha pesquisa, mas mais que para a minha pesquisa, foi muito importante para mim em termos humanos, sabe? Em termos de bagagem humana, em termos de descobertas. Eu tive a oportunidade de me descobrir lá um flaner. Uma coisa que eu vi, pelo menos eu te acompanhando no Facebook, foi que você começou a postar muitos registros de locais, né? Fotos de locais. Muita arquitetura e muito verde, né? Muitos jardins, muitos parques. No que eu retornei para BH, eu senti a necessidade de reconhecer a minha cidade, né? Isso através de um sistema comparativo, assim, aqui é assim, lá é assado. Então você, de alguma forma, se redescobriu e agora está redescobrindo Belo Horizonte. Exato. Me redescobrindo com Belo Horizonte. Que ótimo. Então a gente espera, em primeiro lugar, que o que a gente fez aqui em Belo Horizonte tenha sido de alguma forma contributivo, né? Pelo menos a gente espera que seja contributivo para a arte belo-horizontina, conhecer o Luiz Henrique Vieira, né? Ver que a gente está fazendo cozinha gráfica. E, é claro, a gente vai fazer a nossa pergunta à Bujanra, que não pode faltar. Como é que você vai sair dessa? Luiz Henrique Vieira. Ai, ai, ai. O que é a arte? Que coisa terrível. Terrível. Nossa, pula essa. essa questão é dificílima. Luiz Henrique Vieira, o que é a arte? Olha, se você me fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, eu com certeza saberia responder, provavelmente eu já teria uma resposta na ponta da língua, né? Mas eu não tenho mais. A minha relação com a arte mudou, a arte em si mudou, né? Assim, Luiz Henrique Vieira, o que é arte? Arte, eu posso dizer assim, o que pode ser arte? Eu acho que é mais flexível do que e menos restritivo do que conceituar a arte, né? Eu acho que a arte pode ser aquilo que me mobiliza, que me faz refletir. Quando eu fiz a pergunta para você, você ficou com aquela cara ali, ó. Tem certeza que você quer ficar assim? Então, só para finalizar de uma maneira então mais agradável, eu vou fazer outra pergunta que o Antônio Bujanra perguntava aos seus interlocutores, que é a seguinte: qual pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você e eu não fiz? Luiz, de que você sente saudade? De que você sente saudade? Tá perguntado, pode responder. Eu sinto saudade dos parques de Timișoara. Existe a palavra saudade em romeno? Eu conheço muito pouco de romeno, mas eu acredito que não. Parece que é meio que sabido assim, que saudade só existe em português, né? Da forma como é que a gente compõe, né? Sim. Um sentimento mais amplo, né? Sim. Não é apenas a falta, né? Então, eu acho que essa é uma ótima palavra para a gente terminar o nosso programa, né? Porque a gente tratou da categoria do retrato, que é algo que desperta saudade. Aliás, é uma coisa que eu queria te perguntar, você tem uma coleção grande de retrato, eu lembrei daquela questão do Barthes, do retorno do morto. Como é que você convive com tantos fantasmas ao seu redor? É interessante você fazer essa pergunta, porque eu tenho uma amiga que diz que não dormiria aqui em casa, porque ela iria ter medo desses fantasmas saindo da superfície do papel ou da tela. E eu me relaciono muito bem com eles, né? Assim, com a imagem e com a possibilidade dos fantasmas atrás das imagens, porque eu cuido muito, muito bem e com muito respeito por eles, né? Respeito, afeto,
E você esteve em todas as épocas, né? A gente viu ali nas fotos, então você esteve. Brincadeira, sim. Então, se existem esses fantasmas atrás das imagens, eles devem gostar de mim, porque eu gosto deles. Ótima forma de terminar o programa. Eu estou muito feliz de vocês terem acompanhado a gente. Estou muito feliz de você ter aberto sua casa para a gente, Luiz Henrique. Obrigado. Eu espero que vocês fiquem com saudade do Cozinha Gráfica, esperando por mais que vai vir. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. Dormir em cama suja, não. Eu já dormi próximo de camas sujas. Como é que foi isso? Eu tenho algumas histórias desse tipo. Eu vou te contar uma delas, que é a mais antiga, que vai ser mais difícil de identificar o jeito. Os personagens envolvidos. E aí eu estava morando em Barcelona e dividindo apartamento com um cara que era o dono do apartamento. E no dia seguinte de eu ter me mudado para lá, ele saiu de viagem e eu me senti à vontade para dar uma faxina no apartamento. E chegando, eu convoquei uns amigos para me ajudarem na faxina, né? E entramos no quarto dele, abrimos as janelas e aí tiramos a cobre-leito, né? Aí tinha um lençol, era um lençol de linho muito bom, e era uma cama de casal e ele dormia em um dos lados da cama, né? E tinha a marca do corpo dele, assim, uma marca encerada. Tinha um sudário dele, um santo sudário. Uma frotagem dele. E eu tentei lavar esse lençol, coloquei ele na máquina algumas vezes e eu não consegui. Quanto mais eu colocava nele na máquina, mais ele fedia. Mas ele tomava banho ou não, a pessoa? Olha, eu nunca o vi tomando banho. Eu sei que aos sábados ele ia à sauna. Então eu considero que aos sábados ele se banhava na sauna. Na sauna. Mas no apartamento, durante o período que eu estive lá, nunca. E aí você não considerou que ele estava fazendo uma performance temporal, imprimindo a marca dele naquela superfície e lavou a obra de arte da vida dele?